Eu sou natural de Minas Gerais, eu sou mineiro. E nasci numa cidadezinha pequena, próxima a Valença, que é a cidade de Rio Preto. E comecei quando era criança, estava com 5, 6 anos, eu fui para catequese. Isso foi despertando a minha vocação, né? Comecei a pensar em ser padre. Quando eu fiz a primeira Eucaristia, eu tinha 9 anos de idade. E o evangelho daquele domingo era o evangelho onde Jesus se apresenta como bom pastor. Eu sou o bom pastor, aquele que dá a vida pelas ovelhas. Eu conheço as minhas ovelhas, elas me conhecem, elas me ouvem, elas me seguem. Então eu pude perceber ali uma conexão assim entre o pastor e as ovelhas. Então há uma relação mútua, né? Não é só do ponto de vista do pastor, mas também tem a partida das ovelhas. Eu fui crescendo, aí eu partilhei essa ideia com meu pai, minha família. Meu pai disse que, assim, achava interessante, bonito, mas ele não tinha muita vida religiosa. E ele disse assim, ó, criança geralmente não sabe o que quer. Eu respeito, acho bonito, mas quando você só vai poder... Eu queria ir para o seminário já com os 10 anos de idade. Então existia essa possibilidade de ir para o seminário aos 10 anos de idade. Aí ele disse assim, não, você fica, você viva a sua infância, viva a sua juventude, depois você decide, quando você tiver 20, 21 anos. Aí eu acolhi essa ideia e hoje eu sou muito grato porque eu não sei, não seria tão produtivo o fato de eu ter vivido a minha infância, minha juventude fora de seminário, isso me deu possibilidade de ter uma visão mais ampla do mundo, de conviver com as várias realidades, né? Porque o seminário, apesar de ser muito bom, mas ele acaba tirando a gente um pouco da realidade, né? Você fica um pouco enclausurado. Então, meu pai foi muito sábio quando ele disse, não, quando você tiver a maioridade, você vai. Aí, de fato, quando cheguei aos 20 anos, eu comecei a pensar, a fazer o acompanhamento vocacional, discernimento vocacional, e aos 21 anos eu fui para o seminário. Antes da ordenação, o bispo, na época, Dom Elias, aí o Dom Elias me chamou para conversar, olha, você já passou por Sapucaia, passou pela catedral, agora você está em Sapucaia. Então, como é que acontece esse processo? Aí eu já tinha minha data de ordenação marcada. Isso foi em agosto, quando ele me chamou em julho, quando ele me chamou para conversar, a minha ordenação estava marcada para outubro. Aí ele chamou e me disse, olha, eu tenho várias realidades na diocese. Eu preciso de um padre em Miguel Pereira, eu preciso de padre em Vassouras, eu preciso de padre também em Sapucaia, onde você está. Aí ele me colocou três situações. Aí eu disse para ele, olha, Dom Inês, eu não vou escolher. Eu aprendi com um padre que é melhor, eu vou me colocar à disposição. O senhor é o pastor, é o bispo, o senhor conhece a diocese, nós estamos presentes em 9 municípios, 26 paróquias, então o senhor sabe aonde tem maior desafio. Aí ele disse assim, ó, meu maior desafio hoje é a cidade de Vassouras. Então eu vou te mandar para Vassouras, porque você ainda é jovem, Vassouras é uma cidade universitária, é a única cidade que a gente tem universidade, é uma cidade... Então eu tenho um padre lá, que ele já está um pouco com uma certa idade, então eu vou te mandar para Vassouras. Aí eu cheguei em Vassouras em agosto, como diácono, ainda fiquei até outubro, ordenei padre em outubro e permaneci de 1999 até hoje, são 21 anos. A filosofia para você ser padre, você tem que fazer filosofia e teologia. Eu fiz opção no início de bacharelado e depois é que eu fiz mais tarde a licenciatura. Quem vai ser padre, quando você entra no seminário, que você ainda não tem um curso superior, você faz necessariamente a filosofia total, 3 ou 4 anos. Quando você entra para o seminário, que você já tem um curso superior, o que a gente faz? Eles fazem uma complementação. Aí você faz só algumas disciplinas da filosofia que são importantes para poder você compreender mais tarde a teologia. Eu tenho uma pergunta aí também a respeito do seu currículo. Chama a atenção aqui, é bem luminoso, né? O seu mestrado na Universidade Gregoriana de Roma.
que é famosíssima, né? Quer dizer, Sim. como é que foi essa experiência? Como é que o senhor chegou lá? Na teologia, essa disciplina, direito canônico, me chamou muita atenção, porque no direito a gente vai estudar as relações da igreja com o Estado, com a sociedade. E também a gente estuda essa relação dos fiéis com a igreja, né? Porque nós temos um direito próprio, nós temos inclusive tribunais, a igreja tem tribunais próprios para poder julgar suas questões internas, só vai para o Estado, para a esfera civil, quando não há uma solução ali internamente. E aí eu gostei muito da disciplina Direito Canônico, onde você estuda direito do povo de Deus, você estuda sacramentos. Aí, em 2002, eu comecei a fazer o mestrado. No Rio de Janeiro, a PUC tem um convênio com a Universidade Gregoriana, porque a PUC ela é hoje ela é administrada, né, pelos jesuítas. Aí eu comecei a fazer os créditos do mestrado por Direito Canônico. Aí terminei o mestrado de Direito Canônico, gostei muito, levei um pouco mais de tempo, então eu usei o máximo que podia usar e terminei o mestrado e dei continuidade, estou dando continuidade ao doutorado na Universidade Católica de Buenos Aires, que é o doutorado também em Direito Canônico. Eu estava lendo uma pesquisa sobre as tendências da pandemia e após o que virá depois da pandemia. E uma das tendências pós-pandemia vai ser esse retorno ao sagrado. A gente já percebe esse retorno durante a pandemia, né? Mesmo com as limitações, a gente percebe esse retorno para o sagrado, né? Vassouras, ela nasce a partir da igreja. Em 1928 foi o início das obras da igreja matriz, e a diocese de Valença, que a sede hoje está em Valença, a diocese surgiu em 1925, e 3 anos depois da criação da diocese de Barra do Piraí e Volta Redonda. Então, com a criação da diocese de Barra do Piraí, os fazendeiros da época, os barões ali de Valença, eles acharam por bem que também Valença deveria ser uma diocese. Então eles movimentaram, trabalharam, criou-se a diocese de Valença em 1925. A diocese de Valença hoje, ela está presente em 9 municípios. Vassoura é um deles, e com 26 paróquias. E o número de paróquias por cidade depende muito da população. Da diocese, as paróquias maiores, cidades maiores, é Valença e Três Rios. A cidade maior da diocese hoje é Três Rios, que está com aproximadamente 120 mil habitantes. Em Vassouras, nós temos a matriz, que é a Nossa Senhora da Conceição, porque paróquia é mais uma terminologia, conforme o senhor disse, jurídica, mais burocrática. Mas para o povo é a igreja matriz, né? A igreja de Vassouras. Geralmente o povo usa mais essa expressão. Então, a igreja matriz, nós temos a matriz, que é uma filial de Valença, aqui é a filial 8, tem um CNPJ próprio, mas é filial, é ligado à Mitra, à diocese, e dentro de Vassouras, no município, nós temos 30 igrejas ligadas à igreja matriz. No passado, a gente tinha o trabalho, era um trabalho assim, inclusive essa minha área de pesquisa, você tinha uma certa clericalização, né? Tudo se centrava na figura do padre. E eu trabalho a minha tese, a minha pesquisa é a corresponsabilidade dos fiéis na missão da igreja. Então, o mais importante não é o fato de eu ser padre, o mais importante é que eu sou batizado. Então, a gente olha o batismo como fonte de todas as vocações e da missão da igreja. Então, como no passado você tinha a igreja, uma igreja grande, geralmente na cidade, centro da cidade, todo mundo tinha que ir para aquela igreja. E você era quase que um espectador. Você participava das missas, terços e celebrações que tinham ali. Hoje a gente trabalha para que a igreja seja uma igreja protagonista, seja uma igreja em saída. O Papa Francisco fala muito disso. Por isso que a gente procura não centralizar, a igreja está centralizada, mas uma igreja que vai ao encontro das pessoas. Então, uma igreja que esteja presente também no centro, porque nós temos várias realidades, mas uma igreja também que pense na periferia.
Nós temos, assim, eu sou o pároco, eu tenho um vigário paroquial que trabalha comigo, mas ele já tem 90 anos, então ele não desloca muito. Eu visito mensalmente essas comunidades todas, algumas comunidades eu celebro quinzenalmente, nas maiores eu celebro semanalmente, mas em todas elas a gente tem uma equipe, a gente tem um pequeno conselho, ali tem a liturgia, tem a ministro que celebra, tem quem visita os doentes, quem faz o trabalho de catequese, de trabalho social. Inclusive, agora nós estamos com uma parceria com o município, por exemplo. Hoje, Vassouras, que é uma situação assim que eu acho que é o caminho, é o caminho. A igreja está presente onde o Estado e o município não conseguem chegar. Prova disso é que está tendo a vacinação em alguns lugares, eles não têm estrutura nenhuma no município. A única estrutura que está ali é a igreja. Então, a vacina está acontecendo dentro dos espaços da igreja. Então, nós abrimos as igrejas na periferia, nos distritos, pequenos distritos, na zona rural, aonde está acontecendo a vacinação para o povo. A história de Vassouras, ela está entrelaçada com essa dimensão religiosa. Uma igreja que começa na praça em 1928, a cidade ela cresce a partir dessa igreja que teve o trabalho inicial com a presença da Irmandade. A Irmandade Nossa Senhora da Conceição da Freguesia de Vassouras. Essa Irmandade que teve um papel importante dentro da história. E quando eu cheguei aqui em 1999, 2001, 2002, nós começamos um trabalho assim, o que eu vou fazer com esse acervo? Então eu encontrei, a gente chega e você encontra material aí desde 1828, mas assim, a gente não sabia o que tinha e nem onde estava. Então quando você chega, eu dei uma olhada e disse assim, eu vou ter que fazer um mutirão, vou ter que estabelecer parcerias, eu tenho que saber o que eu tenho e onde está, né? Então a gente começou com esse trabalho de inventário. E a própria universidade foi chamada na época, a universidade tinha ainda o curso ativo de História e o mestrado também em História. Aí fizemos um convênio com a universidade que criou um centro de documentação histórica. Então toda a nossa documentação eclesial, nós fizemos um recorte, né, dos últimos 100 anos ficou em poder da matriz e toda a documentação anterior foi para a universidade. E aí a universidade recebeu toda essa documentação, ela fez um inventário, a universidade ajudou na higienização, a desculpinização desses documentos, e a universidade iniciou um processo de digitalização desses documentos. Isso é muito importante porque a questão da educação, né, a educação para a preservação desse patrimônio. Eu percebo assim, as gerações de hoje, nós estamos dentro de uma cidade histórica, de uma cidade que tem aí a sua relevância, a sua pertinência. Mas assim, eu percebo essa necessidade da gente sensibilizar a importância da gente manter vivo essa memória de nossos antepassados. É que a tendência é você reformar, é derrubar, é fazer coisa moderna, e a gente acaba esquecendo, né, de preservar essa memória. Eu fiquei impressionado, assim, coisas simples, pequenas coisas a gente pode fazer para a gente não ficar também pensando em fazer grandes coisas. Eu acho que o Museu Vila de Vassouras vai poder nos ajudar muito, a própria universidade. Ações muito simples, elas acabam tendo grandes repercussões. E eu não imaginava, assim, montamos um projeto de pesquisa, apresentamos na Semana Severino Sombra, que é uma semana acadêmica, e a repercussão disso, né? Depois eu apresentei apresentei um trabalho também na universidade lá em São João del Rei, e várias instituições buscando informações conosco, assim, o que a gente venha fazer uma palestra, venha conversar conosco, o que nós podemos fazer com o nosso acervo. Nosso acervo está aqui, está num canto, nosso acervo está se perdendo. E sensibilizar essas pessoas, principalmente os gestores, para eles terem pequenas ações de conservação desse acervo, que não é caro. O que nós fizemos, o professor Hamilton esteve aqui, conheceu a nossa sala, é uma sala pequena, mas com alguns armários, com os livros colocados na posição correta, né?
pequenas ações, mas que com certeza elas vão ter uma grande repercussão e um grande bem no sentido da gente preservar a nossa memória. Eu acho que essa junção, né, essa parceria, nós não podemos caminhar no mundo em que nós estamos vivendo, na pós-modernidade, nós temos que ter essa capacidade de diálogo, e através do diálogo a gente vai chegar a um consenso que é melhor, né? Padre, me diz uma coisa, o senhor disse que parte do material foi digitalizado com o auxílio da universidade. E esse material está aberto para consulta, ele está indexado, como é que está esse material? O material ele está na mídias digitais, né? A universidade fez uma parte, depois nós, através de uma empresa, nós contratamos essa empresa, mas pedimos que a empresa contratasse pessoas da universidade que já tinham experiência, né? Uhum. Então ela contratou alunos da administração, da informática, para poder terminar o trabalho. E aí nós temos isso em mídias. A ideia era a gente ter um site e esse material subir para uma plataforma e as pessoas terem facilidade de ter acesso a essas Uhum. pesquisas, né? Aquilo que pode ficar à disposição para uma Sim. pesquisa pública, tem um acervo que pode ser feito. A gente está procurando evitar a pesquisa nos livros, por causa embora eles estejam em excelente estado de conservação, um ambiente adequado e tudo, mas assim, hoje a pesquisa é possível você fazer a pesquisa, não precisa mais você ir no livro físico, né? Você vai no meio digital. Uhum. Eu acho que eu gostaria de mudar talvez um pouco o rumo da prosa e queria conversar com o senhor sobre questões quase filosóficas. Assim. Eu sei que o senhor é devoto de São Francisco de Assis. Opa! Sim. Sim. E Eu acho que a gente está nesse período agora de pandemia e eu queria que o senhor falasse com a gente sobre a visão de São Francisco sobre a finitude e sobre essas questões. Aham. Eu sou apaixonado por São Francisco, pela obra de São Francisco, né, pelo legado que São Francisco deixou para a humanidade. E São Francisco, lá na sua época, não se falava em ecumenismo, mas São Francisco foi uma pessoa que nos ensina a conviver com as diferenças, né? Nós, na pós-modernidade, nós não temos um cenário, nós temos vários cenários. Então, e São Francisco nos ajuda a dialogar com os diferentes e olhar o outro não como um concorrente, ou não como uma ameaça, mas olhar o outro como um irmão. Então ele chega, a sensibilidade de São Francisco é tamanha que ele chega a olhar para a morte e chamar a morte de irmã morte, né? Então ele nos ajuda, ele humaniza muito essa questão da finitude humana, ele ajuda nesse processo das relações humanas e da humanização. Dentro dessa questão do ecumenismo que o senhor citou, nós temos aqui no nosso museu a questão do memorial judaico, que teria sido um memorial criado para servir de sepultura para uma pessoa de origem judaica que tinha sido negado o sepultamento pela Igreja Católica na época, através de um missionário. Qual é a grande diferença de posicionamento da Igreja daquela época para agora? Esse ecumenismo não existia naquela época? O que é esse posicionamento? O que mudou tanto? Olha, nós tivemos na igreja uma grande reforma que foi o Concílio Vaticano II na década de 60. Então, antes de 60, a igreja ela era uma igreja muito voltada para si, interna. Ela tinha muita dificuldade de dialogar com a sociedade, de lidar com o diferente. E essa questão religiosa, né? Só era possível ser salvo quem fosse católico. E a reforma, o Concílio Vaticano II, abre as portas, né? Abre as portas da igreja, a igreja começa a arejar, começa a rever o seu ponto de vista, a sua teologia. E o Concílio Vaticano II, ele teve uma parte, um documento que é o trabalho à dimensão ecumênica, o Nostra Aetate. Então ele chega a reconhecer as sementes do verbo nas religiões, até aquelas que não são cristãs. Olha o grande avanço, né? Antes a igreja dizia que só era possível ser salvo quem fosse católico. E com o Vaticano II, com essa reforma, que levou 4 anos,
Com essa reforma, a igreja diz, olha, nós reconhecemos os valores do evangelho, nós reconhecemos a semente do verbo, até naquelas religiões que não são cristãs. De 60 para cá, a igreja está caminhando, né? Está caminhando. Embora a gente tenha algumas dificuldades, se tem grupos radicais, isso em todos os setores da sociedade, não é só dentro da igreja, não. E eu olho hoje assim com muita tristeza também, porque a igreja, ela reconheceu os seus erros no passado. O Papa João Paulo II, ele chega a pedir perdão à humanidade no ano 2000 pelos erros, atrocidades que a igreja cometeu durante séculos. E eu vejo hoje, né, no tempo em que nós estamos vivendo, grupos religiosos é, 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 retrocedendo no tempo e no espaço e cometendo os mesmos erros que a igreja cometeu lá na Idade Média e que a igreja abriu os olhos para a realidade, converteu, está caminhando, né? Então, é um retrocesso. Então, na realidade, o Brasil, eu até estava comentando com um padre um dia desses, né? Esse documento do Papa, o Papa agora oficialmente ele institui a catequese como ministério. Ministério, ou seja, a igreja reconhece oficialmente isso. Mas com a reforma, a igreja no Brasil é uma igreja bem que está além do tempo, né, do seu tempo. Uma igreja que já vem valorizando a catequese há muito tempo, desde a reforma do Concílio Vaticano II, a gente acredita nesse processo de evangelização. E assim, quando a gente usa o termo catequese, eu tenho um pouco de dificuldade em relação à catequese, porque o tempo em que nós estamos vivendo exige de nós assim rever alguns conceitos, algumas terminologias, né? Quando você fala de catequese, você remonta ao passado, aquela visão de catequese, uma catequese muito tradicional, né? Então, hoje, eu prefiro trabalhar o processo de evangelização, né? Uma evangelização, porque a catequese, ela não se dá apenas com o catequista. Então, toda a ação da igreja, eu vejo como uma ação evangelizadora. Quando eu vou no hospital, eu tive agora na pandemia ali, eu tive ali no hospital rezando com os médicos, eu tive um momento com os profissionais da área de saúde que estão vivendo um momento muito difícil. Então, estar ali com eles, conversar um pouquinho, fazer uma oração, e uma oração assim, que consiga contemplar as várias realidades, que eu sei que ali tem católico, tem espírita, tem evangélico, então a gente tem que ter essa visão mais ampla. Então, toda a ação da igreja eu entendo como uma ação catequética, como uma ação evangelizadora. Quando você está lá na zona rural, conversando com os trabalhadores, ajudando eles também a entenderem um pouquinho dos seus direitos, é, a importância da educação, de valorização da escola, a valorização do sindicato, como forma deles se organizarem, exigirem seus direitos. Então, eu entendo tudo isso, todas essas ações como catequese. E tem aquela catequese que é você também preparar, hoje com os cursos de teologia, né? Antes, a teologia só fazia teologia quem ia ser padre. Os leigos não tinham acesso à teologia, o povo não podia estudar teologia. Hoje a teologia no Brasil, tivemos um grande avanço, que em 2006, foi a partir de 2006, a teologia é reconhecida no Brasil como curso superior. Porque aí a gente tem uma catequese, ela tem várias fases. Por exemplo, o senhor tem um filho, quer levar o filho para batizar. Então a gente tem um encontro com essas famílias, pais e padrinhos, preparando eles. Então isso aí a gente vê também como uma ação catequética, preparando a importância do batismo, porque batismo para nós é acolhida no seio da comunidade. Então, a gente batiza. E com o batismo também o indivíduo se torna sujeito, ele adquire uma personalidade jurídica dentro da igreja. A partir do batismo ele passa a ter direitos, ter deveres, né? Aí você tem a catequese que trabalha a questão da iniciação cristã, que é o batismo, a crisma e a eucaristia. Mas mais do que preparar para o sacramento, hoje a nossa preocupação é preparar uma catequese que faça com que o cristão ele esteja inserido na sociedade, esteja inserido na comunidade, né? Valorize, ele se torne sujeito, se torne protagonista dentro da comunidade cristã. Ele seja sal e luz, ele seja evangelizado e torne-se evangelizador, aonde ele esteja, na roda de amigos, no trabalho, na igreja,
fazer com que os fiéis eles tenham pleno conhecimento de todas as questões da igreja, né? No passado, você vê, o Papa lançou o documento em Roma há 2, 3 dias, a pessoa já sabe desse documento através dos meios da comunicação, a essência do documento, que é a valorização do catequista como ministério, né? Ou seja, é uma coisa institucionalizada, é uma coisa oficial, não é uma mera iniciativa de uma pessoa ou de outra, não. A catequese é um ministério, é uma vocação, é um serviço da igreja para a sociedade, para aquelas pessoas que querem conhecer um pouco mais as verdades da fé, que quer conhecer a teologia, quer conhecer a história, né? E quando nós relacionamos essa catequese, a catequese que não é só da doutrina, mas quando nós valorizamos nosso passado, a história, quando nós temos sensibilidade de preservar esse acervo eclesiástico, esses livros de batismo, de escravizados, casamentos, toda essa história, isso também é uma ação evangelizadora. A gente trabalha as vocações também dentro com as crianças, com os jovens, com os adolescentes. A gente vai sensibilizando a partir dessa experiência de fé que eles têm. Nós tivemos agora, por exemplo, um aluno da medicina, ele é do interior de São Paulo, fez medicina aqui em Vassouras. Nós acompanhamos ele ele é até aluno de ProUni, foi aluno de ProUni aqui na universidade. Ele fez a medicina, fez o acompanhamento durante a medicina, orientamos a vocação dele. Ele terminou a medicina, fez residência em pediatria e agora ele continua exercendo a profissão dele de médico, é pediatra. Uma vez por semana ele faz um plantão e ele está no seminário fazendo teologia, vai ser padre. Então a gente vai trabalhando as várias vocações, né? Então a igreja tem uma certa sensibilidade, a gente tem vocações que a gente chama de tardias, adultas, né? Que já são profissionais, advogado, médico, professor, e tem aquelas vocações assim que a gente faz acompanhamento com jovens, os adultos. Apesar da secularização da sociedade, a gente ainda tem homens e mulheres que têm essa sensibilidade ao chamado de Deus, né? Vem, segue-me. Para a vida religiosa feminina, as freiras, a gente tem uma certa dificuldade de vocações. Interessante, tem mais vocação para ser padre do que para ser freira. E assim, voltar-se para Deus, mas e não ter também essa visão mágica de que Deus vai resolver tudo, achar que a pandemia é culpa de Deus, não. Você tem que entender esse processo histórico, a evolução da história das pandemias. Alguém um dia desse, veio me procurar, angustiado, revoltado com Deus. Eu falei, não, meu irmão, Deus não tem nada a ver com isso, não. Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus quer a salvação de todos. Então vamos entender, vamos olhar para a história, vamos ver a evolução histórica das principais pandemias. Essa pandemia que a gente está vivendo nem é a maior de todas que a gente já teve. Vamos olhar, contextualizar, né? E não ter também uma visão de uma solução mágica, porque a religião ela pode tornar-se um ópio, como diz ali, achar que vai resolver magicamente. Deus age através da nossa colaboração, né? Nós temos aqui a Irmandade Nossa Senhora da Conceição. Nós fizemos a reforma dos estatutos, porque eram muito antigos ainda do Império, e abrimos essa possibilidade também. O meu vice-provedor, eu sou provedor dessa Irmandade, o meu vice-provedor é espírita. Veja que interessante. Eu tenho evangélicos também que fazem parte hoje da Irmandade, tranquilamente. Hoje o cemitério, que no passado não aceitou o sepultamento de um judeu, hoje ele não tem nenhuma restrição, né? Mas sabe que eu vejo essa história do judeu de uma maneira um pouco diferente, porque o fato do barão católico, né, que era um membro da igreja com muito de interesse... Da Irmandade. Da Irmandade. O fato dele, apesar disso, ter dito, não pode enterrar nada, então vai enterrar no meu jardim, na minha casa, quer dizer, a casa que eu dirijo. Eu achei isso um ato de rebelião, num certo sentido, mas também de grande tolerância da parte dele. Eu acho aquilo um grande gesto de amizade, de compreensão, né? Foi bonito o gesto do Tinguá. Porque existe aí
Mozart, a questão institucional e a questão pessoal, né? Isso, Então, às vezes, a gente encontra uma saída. Eu acredito muito no ecumenismo, mas ele é um ecumenismo pessoal do que um ecumenismo institucional. Às vezes, o institucional ele acaba criando barreiras, mas o pessoal você tem muito mais trânsito, né? Eu tenho aqui a igreja metodista em Vassouras. Aqui nós tivemos um pastor excelente. Ele vinha almoçar comigo, eu ia almoçar na casa dele, mas era assim, um ecumenismo mais pessoal, não era muito institucional, porque a gente sabe que hoje quem está na igreja metodista são egressos da igreja católica. Então, essa aproximação, se eu fosse lá, ele chegava até vir na igreja, a gente tinha dificuldade nenhuma, mas assim, ia ter algumas reações. Então, a gente já fazendo essa previsão, nós evoluímos mais num diálogo, num ecumenismo pessoal. E aí esse barão foi perfeito, né? Instituição não era possível, mas pessoalmente ele encontrou uma saída. E isso a gente acaba fazendo, né? Dentro das instituições. Eu como padre, às vezes eu acabo encontrando a solução pastoral, uma solução mais humana, mais afetiva, que ela transcende a solução institucional. Nosso olhar hoje sobre o cemitério, né? E nós não podemos olhar para o cemitério como cemitério mais. Por quê? Primeiro, ele não tem mais capacidade de expansão. É um cemitério que a cidade cresce em torno dele. Então, nós não temos mais capacidade de expansão de novas sepulturas. Mas olhar para o cemitério não mais como apenas um cemitério, mas olhar para aquele cemitério como um museu a céu aberto. Por que um museu a céu aberto? Ali nós temos presente os principais personagens históricos da cidade de Vassouras. Ali está a história da cidade. Pessoas que poderiam talvez ter adquirido seus túmulos no Rio de Janeiro, em cemitérios famosos no Rio de Janeiro na época, mas eles preferiram ficar na terra, valorizar a cidade, né? Então isso aí é algo magnífico que nós não podemos perder de vista. É importante a gente ter o Museu Vila de Vassouras, é importante a gente valorizar todas essas instituições, mas o cemitério ele tem que ser visto hoje também como um museu a céu aberto. E ele está dentro desse corredor cultural. E ele também nos transcende, acho que pode ser feita uma leitura filosófica, uma leitura histórica, uma leitura teológica do cemitério, né? Você tem o centro histórico e ali você tem o Museu Vila de Vassouras que está sendo instalado e você vai caminhando, você chega até o cemitério, aonde terminou aqueles que fizeram a história acontecer. Né? Estão ali os principais personagens, desde os barões até o barão da educação, digamos assim, em Vassouras, que é o general Severino Sombra. O que seria Vassouras hoje sem a Universidade de Vassouras? E a gente tem experiências de cemitérios em algumas cidades, também com esse olhar histórico, como um museu a céu aberto. Museu a céu aberto, pelos personagens que estão sepultados ali, a bela história que eles têm, e sem contar também a beleza arquitetônica daqueles túmulos, a riqueza daqueles mármores que estão ali, então que precisa de manutenção, que precisa de uma relação dessa. O turista e ir ao cemitério significa o quê? A gente romper também com essa visão cadavérica, essa visão assustadora do cemitério como local triste, local desagradável, né? Local abandonado. Eu tenho trabalhado para poder humanizar o ambiente do cemitério, com plantas, uma limpeza, manutenção constante, mas a gente acaba não dando conta porque precisa de uma ação mais profissional, né? Mas o que a gente pode fazer no dia a dia, estamos fazendo para poder ficar algo bonito. Então, hoje eu percebo, as pessoas quando vão ali visitar os túmulos de seus parentes, ou vai sepultar alguém, padre, o cemitério está bonito, tem plantas, tem flores, sim, e o cemitério ali a gente poderia ter poesia, a gente poderia ter aqueles, vamos imaginar você com um grupo de turistas em Vassouras, e do túmulo da Eufrásia, a própria Eufrásia saindo do túmulo, e ela contando a sua história, alguém contando a história. É diferente, a pessoa vai sair de Vassouras impactado.
E eu aprendi também, Padre Antônio, que a gente não pode dar passos maiores do que as pernas. E a outra lição que eu aprendi é que a gente tem que começar. Se a gente não começa, a gente vai ficar a vida toda discutindo como é melhor. Exatamente. Eu acho que no caso do cemitério, eu quase que poderíamos ter uma primeiríssima fase, uma primeiríssima etapa, que seria qualquer coisa como ter uma chave, incluir na visitação de grupos e pessoas a visita, ter algum texto que apresentasse o cemitério, para que a pessoa soubesse localizar os principais túmulos, como é que foi constituído aquilo, né? E um guia que fosse treinado para apresentar. Isso é uma coisa que não precisamos de milhões, nem trilhões para fazer isso. É uma coisa simples e que é um primeiro passo que a gente poderia dar. O cemitério hoje ele está sendo gestado aqui por nós, né, pela igreja. Ele é da Irmandade Nossa Senhora da Conceição, da Freguesia de Vassouras, e ele fica aberto todos os dias, aos domingos agora, durante a pandemia, que nós não estamos abrindo. Abrimos agora no Dia das Mães, vamos abrir no Dia dos Pais, mas durante a pandemia não está aberto aos domingos. Mas ele fica aberto também aos domingos, porque a gente acredita nesse potencial turístico, né? Às vezes não valorizado, porque isso vai depender muito, tem que ter uma política para isso, né? Que às vezes o guia chega e termina a visita eu estou com o cemitério aberto amanhã todo no domingo, mas o que acontece? Não tem uma política pública que olhe o cemitério também como um monumento. Aí o grupo chega e termina a visita na matriz, então tem que avançar um pouco mais, né? A gente está chegando aqui no final da nossa conversa e eu queria retomar agora uma palavra final do Padre Zé Antônio. Eu queria que o senhor começou falando sobre o seu chamado, o chamamento que o senhor teve para a religião, e que o senhor via a questão do pastor e das ovelhas. E o senhor agora é o pastor. Como é que o senhor se vê como o senhor está realizado? Como que o senhor se enxerga depois desses 40 anos, quase, desde aquele primeiro chamado, 40 anos? Olha, eu estou há 21 anos como sacerdote e eu me realizo, estou feliz na minha missão e é a cada dia, né? Eu não sou um pastor pronto, eu sou um pastor que vou caminhando com as ovelhas e vou aprendendo também com as minhas ovelhas, né? Vou aprendendo com o povo. O povo tem muito a nos ensinar. Quanta coisa eu aprendi com vocês aqui, né? A cidade de Vassouras, ela me ajuda a ser pastor. A própria universidade, ela me ajuda também a ter um outro olhar sobre o mundo, sobre a realidade, né? Então, durante esses 21 anos de ministério, seja como padre, também como gestor da paróquia, tive a oportunidade também de trabalhar na universidade, eu criei o curso ali, promovemos várias atividades de extensão universitária, cursos de extensão, depois criamos o curso de teologia, formamos algumas turmas, depois tive também a oportunidade de passar pela reitoria da universidade, e hoje eu estou no conselho diretor com o Marco Capucci. Então, tudo isso é uma escola. O pastor, ele nunca está pronto, porque a vida é muito dinâmica, o mundo não está pronto, a gente está aprendendo a cada dia com cada um de vocês, com a nossa história, com a nossa juventude que chega em Vassouras de vários cantos do país. Então, cada um chega com um desafio, cada um traz uma realidade. Então, o pastor é aquele que tem que ter coração capaz de acolher. A gente não precisa fazer muita coisa, às vezes a própria acolhida ela transforma a pessoa. Eu rezo a cada dia para que eu me mantenha esse coração de pastor, um pastor capaz de acolher, né? O Cristo é aquele que dá a vida por suas ovelhas, e que eu tenha esse coração de pastor capaz de acolher a todos, sem nenhuma distinção, né? Acolher a todos, todos. A cidade é uma cidade diversa, é uma cidade plural. Católicos, não católicos, evangélicos, espíritas, ateus, várias expressões. E a gente aprende como pastor com cada um deles, ouvindo, convivendo, acolhendo, né? E a gente faz experiência aqui na escuta, na direção espiritual, no atendimento pastoral, de pessoas vindo de outras expressões religiosas, mas quer uma orientação.
Então, é ter sensibilidade, pastor, e cuidar. A vida está aí, a vida precisa ser cuidada. Nós estamos num momento muito especial que exige, inclusive nossos políticos, né, de nossos gestores, que eles tenham esse coração de pastor, que saiba cuidar com carinho do nosso povo, né, dar a vida por eles. Que Deus me ajude a continuar nesse caminho. Sou muito feliz como padre, mas não estou pronta. Cada dia estou aprendendo coisas que a gente acreditava, fazia hoje, depois de 10, 15, 20 anos, eu não faço mais. A gente vai aprendendo, né? A vida é um grande aprendizado.